Você acorda em um quarto que não reconhece. Na sua frente existem fotos espalhadas, anotações escritas à mão e frases tatuadas no seu próprio corpo. Você olha ao redor tentando entender o que está acontecendo, mas não consegue lembrar como chegou ali. De repente, alguém entra no quarto. Essa pessoa fala com você como se já te conhecesse, mas você não lembra dela. Você não sabe se ela é sua amiga, você não sabe se ela está tentando te ajudar, e o pior, você também não sabe se ela está te usando. Agora imagina viver assim todos os dias. A cada poucos minutos, sua mente apaga tudo o que acabou de acontecer. Você pode descobrir uma pista importante, conversar com alguém perigoso, chegar perto da verdade e logo depois esquecer tudo. Esse é o pesadelo vivido por Leonard Shelby em Amnésia, também conhecido como Memento. Um filme que não quer apenas contar uma história, ele quer fazer você sentir a confusão do personagem. E quando você acha que está entendendo tudo, o filme vira o jogo e mostra que talvez o maior mistério não seja descobrir quem está mentindo. Talvez o maior mistério seja descobrir se a própria mente de Leonard é confiável. Amnésia acompanha Leonard Shelby, um homem que sofreu um trauma brutal após um ataque contra sua esposa. Depois desse acontecimento, ele perdeu a capacidade de criar novas memórias. Isso significa que ele lembra do passado distante, lembra de quem era, lembra da esposa, lembra da dor, mas não consegue guardar o presente. Tudo o que acontece agora desaparece em poucos minutos, e essa condição transforma a busca por vingança em algo quase impossível. Porque Leonard quer encontrar o homem que destruiu a sua vida, mas como investigar um crime se você não consegue lembrar da investigação? Como confiar em uma pista se você não lembra de onde ela vem? E como confiar em uma pessoa se você não lembra o que ela te disse antes? Para tentar sobreviver a essa realidade, Leonard cria um sistema. Ele tira foto das pessoas que conhece, escreve pequenas informações nelas, guarda bilhetes, anota pistas. Quando acredita que algo é realmente importante, tatua no próprio corpo. O corpo dele vira um arquivo, a pele dele vira um mapa. Cada tatuagem parece ser uma verdade definitiva, algo que não pode ser apagado. Mas aí que o filme começa a brincar com a cabeça do espectador, porque uma anotação pode parecer objetiva, uma foto pode parecer prova, uma tatuagem pode parecer verdade. Mas e se a informação estiver incompleta? E se alguém estiver manipulando Leonard antes dele escrever aquilo? E se ele mesmo tiver escolhido acreditar em uma mentira? Esse é o ponto mais perturbador de Amnésia. O filme não fala apenas sobre perder memória, ele fala sobre a necessidade humana de construir uma narrativa para continuar vivendo. Leonard não tem apenas um problema neurológico, ele tem uma dor, e essa dor precisa de um sentido. Ele precisa acreditar que existe um culpado, precisa acreditar que a sua missão tem propósito, precisa acreditar que se encontrar a pessoa certa, sua vida finalmente vai fazer sentido. Só que em Amnésia a verdade não chega de forma tão simples. O próprio formato do filme já coloca o espectador dentro desse labirinto. A história principal é contada de trás para frente. As cenas coloridas vão voltando no tempo. Você começa vendo consequências antes de entender as causas. Você vê Leonard em uma situação extrema, mas ainda não sabe como ele chegou até ali. Depois, aos poucos, o filme vai mostrando os passos anteriores, como se cada cena fosse uma memória encontrada fora de ordem. Isso faz com que o espectador viva uma experiência parecida com a do personagem. Você também está perdido. Você também precisa juntar os pedaços. Você também precisa desconfiar de todo mundo. E a cada nova informação muda o significado da cena anterior. O que parecia simples se torna estranho. O que parecia verdade começa a parecer manipulação. E o que parecia justiça começa a parecer obsessão. E no meio dessa confusão estão personagens que entram e saem da vida de Leonard, cada um com as suas próprias intenções. Alguns parecem ajudar, outros parecem esconder algo. Mas como Leonard não consegue lembrar, qualquer pessoa pode se tornar uma ameaça. E qualquer pessoa pode se aproveitar dele também. Esse é um dos grandes medos do filme. A memória é uma defesa. Ela nos ajuda a reconhecer padrões e lembrar de quem nos machucou e entender a quem podemos confiar. Se memória é recente, Leonard fica vulnerável. Ele depende de registros, depende de pistas, depende de versões congeladas da realidade. Mas a vida não é tão simples quanto uma anotação. Pessoas mentem, situações mudam, e uma frase escrita em um papel pode carregar uma verdade pela metade. O filme usa essa ideia para criar tensão o tempo todo, porque Leonard parece determinado, ele parece seguro, ele parece saber o que está fazendo. Mas nós percebemos que essa insegurança pode ser uma ilusão. Ele não lembra do caminho, só lembra da missão. E quando alguém vive apenas por uma missão, sem conseguir revisar o próprio passado, essa missão pode virar uma prisão. Aos poucos, a amnésia deixa de ser apenas um suspense sobre vingança e se transforma em uma pergunta muito mais profunda. Até que ponto a gente quer realmente saber da verdade? Porque a verdade pode libertar, mas também pode destruir a imagem que uma pessoa criou de si mesma.
Leonardo se vê como um homem em busca de justiça, um marido tentando honrar a memória da esposa, alguém que precisa terminar o que começou. Mas o filme sugere que talvez essa busca não seja apenas por justiça, talvez seja uma forma de fugir do vazio. Enquanto Leonardo tiver um inimigo para perseguir, ele tem uma razão para continuar. Enquanto existir uma próxima pista, ele não precisa encarar o fim. Enquanto sua dor tiver um alvo, ela parece suportável. E é isso que torna Amnésia tão forte, porque o filme começa parecendo uma história sobre um homem tentando resolver um crime, mas no fundo é sobre um homem tentando sobreviver à própria culpa, à própria dor e à própria necessidade de acreditar em algo. Christopher Nolan constrói essa história como um quebra-cabeça, mas não é um quebra-cabeça feito apenas para surpreender, é um quebra-cabeça emocional. A estrutura invertida não existe só para ser diferente, ela existe para colocar o público na mesma posição de Leonardo. Nós recebemos informações sem contexto, criamos teorias, confiamos em pistas, mudamos de opinião, e no final, quando as peças se encaixam, a sensação não é apenas de revelação, é de desconforto. Porque percebemos que a memória e a verdade não são a mesma coisa. A memória pode falhar, pode ser ditada, pode ser influenciada pelo medo, pelo trauma e pelo desejo. E mesmo quando temos registros, fotos e anotações, ainda existe uma interpretação por trás de tudo. A pergunta que fica é: Leonardo foi enganado pelo mundo ou enganou a si mesmo? E talvez essa seja a grande força do filme. Ele não entrega uma resposta confortável. Ele mostra que o ser humano pode preferir uma mentira que dê sentido à vida do que uma verdade que tire tudo do lugar. E é aqui que a Amnésia conversa diretamente com o mundo atual. Hoje, nós vivemos cercados de registros. Fotos, vídeos, prints, mensagens, históricos, arquivos, posts, comentários. Nunca tivemos tanta informação guardada, mas ao mesmo tempo nunca foi tão fácil manipular o contexto. Um corte de vídeo pode mudar uma história. Uma frase fora de ordem pode destruir uma reputação. Uma lembrança repetida muitas vezes pode parecer mais verdadeira do que realmente foi. Nós confiamos em registros como Leonardo confiava nas próprias anotações. Mas nem sempre perguntamos quem escreveu aquilo, por que aquilo foi registrado daquele jeito, o que ficou fora da imagem, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Amnésia é um daqueles filmes que terminam na tela, mas continuam na sua cabeça por muito tempo. Agora me conte nos comentários, você acha que Leonardo foi vítima da própria mente? Ou ele escolheu viver preso nessa mentira? Se você gosta de filmes que explodem a cabeça e fazem você repensar tudo no final, deixa o like, se inscreva aqui no canal e continue acompanhando o Planeta Cinema.